Bom dia a todos. Penso que, penso que me estão a ouvir. Vamos dar início ao nosso webinar. O tema é um tema, penso que é um tema muito interessante. Vamos falar sobre os sistemas de proteção antifogo, ou seja, canalizações principalmente. O orador principal vai ser o Eduardo Moreira. Nós estamos cá depois para responder a todas as vossas perguntas. Alguma questão que tenham, podem sempre colocar no chat. Nós iremos tentar responder a todas. Se não conseguirmos, enviaremos mais tarde por e-mail. E deixo a palavra ao Eduardo. Espero que seja produtivo, que não seja uma perda de tempo, como é óbvio, não é? E alguma questão, disponham. Então, muito bom dia a todos os participantes. Em nome da Obobetterman, agradecer, dar-vos as boas-vindas e iria começar então o nosso webinar. Antes de mais apresentar a empresa, dar-vos a ideia do programa, aquilo que nos espera. Portanto, a nossa ideia do webinar está, antes de mais, que vocês fiquem com um tempo proveitoso nesta partilha de conhecimentos, dar-vos a indicação de que aquilo que queremos transmitir-vos é dar-vos conhecimento das normas para estes sistemas de instalação de proteção contra incêndio, estudar as características, dar-vos a conhecer as características dos equipamentos de suporte de cabos, dos cabos resistentes ao fogo, para o vosso planeamento e instalação dos sistemas e quando é que eles são necessários. Vamos então iniciar. Antes de mais, uma indicação daquilo que nós temos planeado para os próximos tempos, em termos deste tipo de formação. Vamos fazer uma trilogia dedicada à proteção contra as descargas atmosféricas, dar foco também aos sistemas de terras e à proteção contra sobretensões. Em maio e junho contamos convosco. O tema de hoje é a manutenção do fornecimento de energia para sistemas elétricos de segurança relevante. Eu também não me apresentei, o meu nome é Eduardo Moreira, portanto já foi apresentado por Luís, Eduardo Moreira, sou formador do produto da Obobetterman, entre outras funções. A apresentação da empresa, a Obobetterman, é uma empresa com 110 anos, na propriedade da mesma família desde o início. Portanto, não vamos perder muito tempo a apresentar a empresa, vamos deixar-vos esta dica para dentro do site da obo.pt, conhecerem a história da empresa, que acaba por ser muito interessante. É uma empresa que passou por 2 guerras mundiais, portanto está aí a dinâmica e também é o interesse, a curiosidade também se possa despertar o facto deste perno ser a base do nome Obo. Em Portugal estamos há 25 anos, em Sintra, com armazéns, escritórios centrais e uma delegação comercial na Maia, onde 3 colegas nossos comerciais e técnicos fazem o acompanhamento do mercado norte até à Figueira da Foz. Como é que agrupamos os produtos? Nós temos fabrico e comercialização de 30 mil produtos à volta disso, não é? E agrupamos isso em 7 catálogos, que a saber, os sistemas de proteção de raios, os sistemas de caminhos de cabos, a proteção contra incêndio, calhas técnicas e colunas, condução de cabos, sistemas de aparelhagem e os sistemas de ligação e fixação e os sistemas de pavimento, as calhas e caixas de pavimento. Os sistemas de aparelhagem são destinados a estes 2 sistemas que são a condução de cabos e os sistemas de chão. Para informação muito acessível, mais uma vez em obo.pt, podem conhecer a história da Obo e também podem aceder aos catálogos, dados BIM, certificados, ligações de conformidade, fichas técnicas, portanto, toda uma informação disponível, técnica e comercial, podem aceder em obo.pt. E então iremos dar início ao nosso tema de proteção contra incêndio.
apresentando-lhe já um filme que vos prepara para aquilo que a OBO tem dentro deste catálogo, que é a proteção contra incêndio, que são três componentes, são três sistemas, digamos assim, dentro deste catálogo. Depois, nós hoje vamos abordar só um desses catálogos, um desses sistemas, mas, de qualquer maneira, fiquem, por favor, com este curto vídeo. Segundo parece, o filme está sem som. Eu tirei os auriculares para possibilitar o som, mas não dá. Basicamente, o que o filme apresenta são os três componentes. A primeira que vocês viram é a proteção de selagens. Esta segunda é a proteção das vias de evacuação e emergência, de forma que, em caso de incêndio, portanto, as pessoas estão a fugir nos corredores, nas escadas, que os equipamentos de condução de cabos não lhes caiam em cima, não é? Isso é o sistema de caminhos de cabos, de suporte de cabos para vias de evacuação e emergência, escape routes, conductos e sistemas de caminho de cabos. E depois, a terceira parte, esta parte que é a manutenção de funcionamento, que é aquilo que vamos abordar, onde há cabos resistentes ao fogo, há uma necessidade de suporte adequado a resistir ao mesmo tempo que os cabos foram fabricados, foram previstos ou foram concebidos. Os objetivos da proteção contra incêndio estão relacionados, portanto, com este vídeo. Prevenir... Desculpem, isto aqui saltou. Os objetivos da proteção contra incêndio nas três vertentes é prevenir a propagação de fogo, proteger as vias de evacuação e manter a funcionalidade dos circuitos. É isso que vamos abordar hoje. As soluções OBO para cada uma destas três situações são as selagens, para prevenir a propagação de fogo, os sistemas para os tetos falsos e ductos e calhas para proteger cabos normais de situações de incêndio, e os sistemas de suporte de cabos, com base nesta norma, não é, 41012, aqui, 41012, aqui, um número está trocado aqui, 41002. Na parte das selagens, eu apenas deixo aqui esta indicação de poderem descarregar em aplicações móveis, tanto para o Android como para o iPhone, um aplicativo da OBO que permite calcular o rendimento, o tipo de produto, o rendimento, primeiro o tipo de produto para cada situação, para cada abertura a selar, depois o rendimento, ou seja, a quantidade necessária desse produto. Isto insere-se num portal da OBO, embora seja esta uma aplicação móvel, temos também a mesma aplicação online, inserida num portal que é o OBO Construct, que engloba, entre outras, portanto, além do BSS, da proteção contra incêndio, também ajuda ao cálculo
dos caminhos de cabos, dos carregadores sob tensões, sistemas de chão, enfim, softwares de seleção, de apoio ao planeamento. A instalação em vias de emergência e evacuação passa por ser material oculto, materiais não inflamáveis. Os tetos, normalmente os tetos falsos, são protegidos contra incêndio. Pode-se passar canalização subterrânea, há ductos para isso, e calhas de proteção contra fogo. As vias de evacuação e emergência, uma pequena abordagem apenas, portanto, onde é que isto interessa tratar a nível de projeto. Estamos a falar das escadas, salas contíguas, corredores. E aqui está em conta também, em consideração, os sistemas de suporte de cabos terão que ser testados para suspensão no teto. Os sistemas de caminhos de cabos, por exemplo, para dar-vos uma indicação, isto não é, atenção, estamos a falar de uma situação, isto não é manutenção de funções elétricas. Estamos a falar de suporte de cabos normais, cabos de instalação normal, em que a capacidade de carga dos caminhos de cabos é mais limitada e mais reforçada, de forma a suportar os efeitos do incêndio e a não deformar, no caso dos tetos falsos, a não deformar em caso de incêndio mais do que a distância que ele está aplicado, ou dar as distâncias, indicar as distâncias que deve estar montado o caminho de cabos na separação com o teto falso protegido, porque imaginem, isto em termos de comportamento ao fogo, isto vai acabar por fazer uma flecha, dobrar, e se estiver muito próximo do teto falso, que é protegido contra incêndio, iria conduzir à queda do teto falso. Portanto, isso são estas considerações também neste capítulo. Uma forma muito engenhosa de obstar a isto com os tetos falsos mais, com menos espaço, digamos assim, será com alturas reduzidas, será a utilização de braçadeiras deste tipo clip, que pressionam o cabo contra o teto e que realmente é imbatível. É uma variante de instalação perfeitamente aceitável e certificada. Portanto, estamos a falar numa situação de vias de evacuação em que o tempo de resistência ao fogo são 30 minutos. Ok? Máximo. Também é possível, numa instalação em bom estado, recente, transformá-la numa instalação protegida contra incêndio, com este tecido, com esta envoltura resistente ao fogo, com capacidades de 90 a 120 minutos, quando as normas exigem que ele resista a 40, porque lá estamos a falar de uma situação de proteção para vias de evacuação e o tempo normalizado para a resistência dos materiais são 30 minutos. Alguns exemplos da instalação, da aplicabilidade desta envoltura: galerias técnicas, torres eólicas, ambiente industrial, em construções de madeira. E agora sim, falaremos do tema que está planeado para este webinar, que estamos a tratar hoje, a parte da manutenção de funções. Vamos ver o que isto é. A manutenção de funções é importante, é necessária para isto: iluminação de emergência, alarme de incêndio e extração de fumos. É aqui que as coisas determinam, estas especialidades determinam a utilização de cuidados especiais para garantir a segurança de pessoas e das instalações. O que é a manutenção de funções? É uma garantia de fornecimento de energia, portanto, criar condições para que todas aquelas instalações que os projetos englobam, cabos resistentes ao fogo, os cabos resistentes ao fogo não devem estar suportados de uma forma tradicional, ou normal, digamos assim, num caminho de cabos com espaçamentos de 2 metros, com 100 kg de cabos ou 80 kg de cabos num caminho de cabos. Há condicionantes. É isto que vamos agora aprender. Vamos passar desta informação, de acordo com o que a norma 4102 determina. E então, onde é que é necessária a manutenção de funções? É necessária na iluminação de emergência, elevadores, os elevadores para serviço dos bombeiros, sistemas de sprinkler, alarmes de incêndio, sistemas de ventilação e extração. Genericamente, a definição é garantir fornecimento de energia em caso de incêndio para estes circuitos.
Requisitos adicionais é também não propagar a chama, portanto não é qualquer tipo de material, mínima emissão de fumo, não emitir gases corrosivos e a instalação de certa forma ser simples. Há alguns itens deste capítulo, onde é que devemos utilizar este tipo de instalação. Devemos ter estes cuidados na instalação. Em hospitais, hotéis, restaurantes, arranha-céus, enfim, uma série de edifícios onde normalmente estão situadas onde se encontram muitas pessoas durante muito tempo e onde há, portanto, um risco elevado de incêndio. As normas que regulamentam esta especialidade da manutenção de funções está ainda, ao fim destes anos todos, ainda não há uma norma europeia que balize, que parametrize esta atividade, ou esta especialidade, e então é reconhecido, de uma forma geral, no mercado, a nível europeu, e mesmo em outros países fora da Europa, a norma DIN 4102, uma norma alemã, e tem 12 partes, e esta parte 12 trata precisamente da manutenção de funções, e é a norma que é reconhecida e que dá as bases para o planeamento e para a instalação. Há algumas normas depois a nível europeu harmonizadas, que referem a algumas características que as instalações de segurança devem ter, como é o caso portanto, obrigatoriedade dos circuitos de segurança serem dispostos em caminhos de cabos separados de outras especialidades, e também outra norma, também que esta é uma norma alemã, e também refere a mesma situação, portanto, circuitos independentes para segurança contra incêndio e circuitos de instalação normal. Eu ia começar por fazer uma ou duas perguntas, depois aguardo desejosamente que vocês me façam mais, por favor, nos façam mais. E ia começar para início da nossa apresentação. Algumas perguntas, há uma que não está aqui no slide, mas é uma que é muitas vezes, que já me aconteceu, não é muitas vezes, uma vez por outra. Já não é uma pergunta frequente, digamos assim, é uma pergunta que de vez em quando se faz. É necessário fazer toda a instalação com requisitos de manutenção de funções? E aqui a resposta é simples, em princípio, não. As exigências, portanto, os requisitos para instalar desta forma, portanto, com critérios de segurança, destina-se apenas aos circuitos de segurança. Portanto, estamos a falar de alarmes, a informação de emergência, a ventilação, a enfermagem e os elevadores para os bombeiros. Genericamente, são circuitos de segurança. Portanto, uma instalação normal de iluminação não precisa disso. Esta pergunta tem uma outra resposta, que é já um alerta, que é o facto, iremos ver os limites que os suportes de cabos devem ter, mesmo a nível de abraçadeiros e de caminhos de cabos, tem limites de carga, porque tem a ver com a capacidade depois em teste ao fogo, e chamamos a atenção do seguinte: os caminhos de cabos são limitados em larguras, e muitas vezes aparecem projetos com caminhos de cabos de larguras de 500, de 600, abas de 110, o que configura que é uma necessidade de instalação super pesada de cabos para um capítulo que não faz, que normalmente não será necessário. Não vemos como num edifício, digamos assim, haver necessidade de cabos de segurança passarem num caminho de cabos de 500 por 110, quer dizer, não. E queremos chamar a atenção para que limitem sempre, para garantir a certificação de segurança contra incêndio, limitem sempre as capacidades de carga, os tamanhos dos suportes, neste caso dos caminhos de cabos, ao que está certificado, aquilo que iremos ver depois mais adiante. Portanto, não é para usar em todas as instalações, é para usar apenas para os circuitos relevantes. Como está aqui na imagem, podem ver em dois caminhos distintos, que é uma outra pergunta, que é se podemos instalar os caminhos de cabos ao lado e por baixo de caminhos normais. O caminho de cabos paralelo, como é o caso desta imagem, é viável. Nesta circunstância, sem objeção nenhuma. Temos um suporte vocacionado para cabos de segurança e temos um suporte para suportar cabos de instalação normal. Portanto, são suportes independentes, podem estar lado a lado, está tudo ok, e assim está uma instalação limpa, bonita. Se partilhasse aqui o mesmo suporte, já havia outra condicionante, que era, passava a haver um suporte para cabos resistentes ao fogo,
e cabos de instalação normal, em que esses cabos de instalação normal não podiam superar a capacidade de carga de uma instalação de segurança contra incêndio. Ou seja, iríamos ter aqui, e depois vamos ver à frente como podemos fazer, limitar os cabos que aqui passam para poder suportar no caminho de cabos de segurança contra incêndio. Por baixo de outros cabos também não é possível, porque cabos ou tubos, porque vai acabar por haver, eventualmente, em caso de incêndio, havia uma queda de um material que não está preparado para suportar esses efeitos por cima dos cabos de segurança. E a ideia é esta, é manter a integridade, e isso chama-se integridade também, manter a integridade do circuito de segurança, para que, se nós planearmos e as normas nos exigem que aquele circuito tem que ter 90 minutos ou 60 minutos de resistência, os cabos estão preparados para isso, então os caminhos de cabos devem ser ensaiados para suportar o mesmo tempo ao fogo. E devemos ter cuidados para não passar nada por cima. Alguns tipos de montagem de instalações, aqui um panorama, os caminhos de cabos, braçadeiras metálicas, calha técnica, do tipo calha técnica em aço, clipes metálicos de pressão, para aquelas braçadeiras que permitem salvar muito espaço, caminhos de cabos em varão e também as caixas de derivação, as caixas de junção de cabos resistentes ao fogo. Na instalação individual, eu ia começar por passagem de cabos individualmente, deixava mais os caminhos de cabos para o fim, e temos aqui as situações normais de braçadeiras metálicas, em que as mais usuais são estas de cima, a 732, 733, para braçadeiras de cabos individuais, mas que permitem feixes, ou seja, agrupamento de 3 cabos, até um diâmetro máximo de 25 mm. O tempo determinado que aqui está, 30 ou 90 minutos, é comandado pelo fabrico do cabo. Portanto, o cabo está certificado para 90 minutos, a instalação é de 90 minutos. O cabo está certificado para 30 minutos, a instalação é para 30 minutos. A braçadeira é a mesma. Okay? O que determina aqui o tempo será sempre o cabo. Okay? Instalar um cabo de 30 minutos numa braçadeira desta que suporta 90 e dizer que a instalação é 90 é falso. Não é verdade. O que é verdadeiro é que o cabo é que manda, digamos assim, é que é o nosso label, a nossa etiqueta da resistência ao fogo. Okay? Há outros tipos de braçadeiras não tão usuais em Portugal, mas que são mais usuais na Alemanha, eventualmente. É braçadeiras. Aqui há este tipo de braçadeiras sobre perfil. Sobre perfil possibilitam dois espaçamentos diferenciados. Se forem simples, os 30 centímetros. Se tiver esta calha, ou esta meia cana de prolongamento, já possibilitam os 60, portanto, dobrar o espaçamento. É um conhecimento que, embora não seja um produto que é usado. As braçadeiras de 732, 733, aquelas que falamos, que se usam mais em Portugal, que são mais projetadas e mais instaladas, estamos a falar de braçadeiras que normalmente têm estas distâncias numa estrutura normalizada, com qualquer tipo de cabo. Mais à frente vamos ver outra situação, mas neste caso estamos a falar de uma estrutura normalizada de cabos. Com qualquer tipo de cabo resistente ao fogo, nós temos a distância de suporte de 30 cm, o diâmetro máximo de 63 mm e o feixe de cabos máximos de 25. Qualquer tipo de cabo certificado contra fogo também deste tipo de instalação. Depois vamos ver à frente, com cabos de uma lista específica de cabos, e aqui o certificado é do fabricante, em que os espaços, estas distâncias, serão maiores. Mas só válido para aqueles cabos. Ok? O certificado que a OBA apresenta. Depois temos a estrutura específica de cabos, então, com cabos deste fabricante, da Twiller. Este tipo de cabos, por exemplo, há aqui um tipo de cabos para classificação de 30, tem um número de cabos pode ser 1 ou mais, e pode ser montado com menos de 1,20 m. Ou seja, estão a ver, se vocês, em termos de projeto ou de instalação, também pode ser na instalação, optarem por um cabo deste fabricante, ou da Kabelwerk Hilpen, e eu julgo que há outro, exatamente, há outro aqui, que é o da Leone, este tipo de cabos, conseguem, com estes cabos, poupar na montagem. Epá, eu espero que usem cabos que não sejam destes, que é para nós podermos vender mais braçadeiras. Pronto. Ok? Agora, cumpram as certificações, que é usar cabos destes, podem ter, porque aqui é o fabricante que determina determina o espaço,
ok? O espaço entre suportes. No caso de qualquer outro fabricante de cabos, que não seja da Leone, da Datwheeler, que não sei se era aqui, ou da Kabelwerk Helpen, vocês têm que trabalhar com 30 centímetros. Também uma forma de dar a volta ao espaçamento das abraçadeiras é eventualmente, a utilização de tubos de aço suportados na abraçadeira, em que aqui o espaçamento passa a ser inferior a 1,20 m. Há também uma série de cabos, além daqueles que nós vimos, há também da para cabo, em que podem fazer a instalação de cabos individuais ou fecho de cabos. Os certificados também, para montagem específica, com 1,20 m, Datwheeler e Open. É possível também, dentro desta estrutura específica, para estes cabos da Datwheeler, fazer uma instalação em tubos não é de PVC, eu ia dizer PVC, não, tubos VD livres de halogénio, com braceiras metálicas e também utilizarem este tubo com espaçamentos, pode ser de 0,6, de 1,20 m, enfim. As braçadeiras que falámos, interessantes para zonas de pouco espaço, são braçadeiras com dois tamanhos, permitem 10 e 16 cabos, têm esta certificação, a aplicação é feita com meio metro e meio metro. E passávamos então agora para os suportes em caminhos de cabos. Ia começar pelos caminhos de cabos em chapa, são mais usuais, têm mais simplicidade na montagem e ia-vos dar as vantagens da utilização deste caminho de cabos. Permitem uma distância maior entre suportes em relação a outros caminhos de cabos, mesmo da concorrência. Tem uma capacidade de carga maior, portanto, por isso permite maiores distâncias. Não tem aquilo que normalmente é obrigatório, que é a necessidade de reforço na extremidade da consola com um pêndulo ao teto, que é aquilo que se vê em qualquer tipo de aplicação. Portanto, facilita muito mais a montagem, é menos um furo que se faz e a colocação de cabos também é muito mais rápida. As dimensões, aqui é que eu, portanto, gostaria de que vocês registassem, são estes os limites. Portanto, não há caminhos de cabos de 35, não há caminhos de cabos de 110, não há caminhos de cabos de 85, não. Com caminhos de cabos de aba 60 mm, de 100 mm até 400. É este o limite. Nós, na concorrência, temos alguns com 300 mm, o limite, e temos uma característica muito importante, que é a maior parte dos concorrentes, não todos, mas a maior parte dos caminhos de cabos que estão de segurança admitem apenas, os certificados admitem apenas 10 kg por metro. É muito pouco. É muito pouco. E aqui nós trabalhamos com 20 kg, dá muito mais segurança para aquelas reinstalações que se fazem habitualmente nas obras não, já depois da obra concluída, ao longo da vida da instalação, e permite, dá muito mais segurança a quem instala, a quem projeta, saber que aquilo não vai ser superado com facilidade. Portanto, essa capacidade de carga e garantir mais segurança ao longo do tempo de vida. Os tempos de classificação são 30 até 90, nas mesmas condicionantes. Quem manda é o cabo. O cabo é que determina se são 30, 60 ou 90 minutos. A classificação do cabo é que determina. Atendendo à parte dessas características de 100 a 400, máximo 20 kg, espaço de 1,5 m, temos olhar para estes típicos de montagem, que aqui estão, suporte ao teto uma via, suporte ao teto com duas camadas sobrepostas, com duas camadas em paralelo, com duas mais uma camadas e suportes morais. Portanto, são isto. Não há como fazer outras montagens. As vantagens do sistema deste caminho de cabos RKPS Magic. Portanto, toda a gente já conhece o sistema de encaixe por clipe e aqui uma característica importante, não há parafusos, essa é a vantagem principal, a montagem muito mais rápida, e aqui o que é obrigatório, porque estamos a falar de uma situação como compreendem, pode estar submetida a um incêndio e para resistir terão que ser dobradas as alhetas que estão na junção dos caminhos de cabos, de forma a garantir uma firmeza na união. Eu chamo a atenção, tirando este contexto de segurança contra incêndio, e isto também é altamente recomendável que façam isto em instalações normais, nos caminhos de cabos de 500 e 600. Por causa da largura,
da largura maior que desses caminhos de cabos, para dar-lhe mais estabilidade, é altamente recomendável que façam esta dobra também na instalação normal das larguras de 500 e 600. Aqui, os caminhos de cabos são até 400, na segurança contra incêndio, e teremos que fazer esta dobra para garantir a estabilidade. É assim que o ensaio foi feito, em forno de teste. Os típicos, outra vez, aqui, só para demonstrar aqui dois sinais vermelhos, que é uma suspensão ao teto com 4 consolas num dos lados, não é permitido. Uma suspensão ao teto com 5 camadas desta configuração também não é permitido. O limite é aquele que já indicamos, 2 mais 1, neste caso estão aqui 2, lado a lado, e montagem mural. E montagem mural podem ser mais camadas, ok? Desde que os suportes cumpram aquilo que está exigido, que é isso que já vamos ver de seguida. Desde que os suportes cumpram, sejam destes tipos. Podem ser mais camadas na montagem mural. A capacidade de carga já está referida. Os equipamentos serão estes. As consolas são sempre consolas. Vocês, numa instalação normal, usamos consolas de 120 kg ou 150 kg. Aqui temos que usar no mínimo a de 300 kg. É assim que está feito o ensaio para suportar estes tempos. E nestas condicionantes de larguras e espaçamento entre suportes. Também nem tudo é pesado. Há por vezes menos cabos mas que serão mais desgastamento do que aquilo que seria conveniente passar em braçadeiras. Pronto, dentro de uma situação intermédia, ligeira, com uma carga máxima de 7,5 kg por metro, com suportes distanciados de metro a metro e a largura máxima do caminho de cabos de 200 mm. Também vamos ver isto depois na versão de caminho de cabos em aramado, também existe uma situação ligeira. Portanto, menos cabos. Situação normal, máximo 20 kg. RKPS mais G com suportes de parede e de teto pendurais. Neste caso, um suporte central para situações mais com menor número de cabos. Okay? E aqui o suporte é central, o varão roscado central. Portanto, exige-se aqui, pelo menos na montagem também, que haja uma distribuição dos cabos dos dois lados quase igual, quase simétrica, para não haver um desnivelamento do caminho de cabos. Embora o peso seja muito pouco. Alguma questão, registrem no chat, que é para no fim podermos responder sobre o caminho de cabos em chapa. Os suportes de caminhos de cabos específicos também para na versão aramado. Também, portanto, conhecem o GR Magic da Obo, também suportado, portanto, nessas vantagens, a união de encaixe sem aparafusamento. Neste caso, o certificado indica-nos que nós temos de reforçar o apoio com o pêndulo, com o varão roscado na extremidade. As classes de resistência ao fogo, 30 a 90 minutos, de acordo com o cabo. Os tipos de montagem aqui aparentemente são mais variados. A exigência aqui também, a carga é menor, 15 kg. O espaço de suportes é na mesma 1,5 m máximo. A altura da aba 55 e larguras até 400 mm nos caminhos de cabos. Okay? Nem 35, nem 105, não há mais abas nenhumas. São a aba 55 e o limite é este. Tudo que for fora disto, se for efetivamente necessário uma quantidade de cabos que supere em peso o limite e em volume o limite que aqui está no certificado, a única forma certificada de o fazer é desdobrar o caminho de cabos. Portanto, se é preciso o caminho de cabos de 500, é usar um de 200 ou de 300. Para cumprir com o certificado de resistência ao fogo. Ok? As suportagens são mais ligeiras porque há um reforço do suporte. Há sempre um varão roscado na extremidade, como podem ver nos típicos. Há sempre aqui uma representação gráfica de um varão de reforço. Há também este varão também é roscado num suporte sem parafuso também. Este suporte também é uma coisa muito simples. O irmão gêmeo da outra versão ligeira é este também, 200 mm só. Portanto, um caminho de cabos na largura 200, com suporte central, carga máxima também igual à de chapa, de 7,5 kg. Portanto, situações ligeiras podem contar com uma versão
portanto, em conformidade. Agora vamos bater um bocado aqui, dar aqui um bocadinho nesta ferida, que não é por estar a vermelho, mas não basta, em termos documentais, em termos técnicos, apresentar uma ficha técnica ou um panfleto, um folheto, chamem-lhe o que quiserem, com um pictograma que diga é 90. Pronto, este caminho de cabos é 90. Pronto, tudo bem, o caminho de cabos é 90, mas ele não é ensaiado por si, não há nenhum ensaio, ninguém faz um ensaio a um caminho de cabos dentro do forno de teste, porque não resultava em nada, torcia-se todo, não media nada. Os ensaios são feitos com cabos ligados a uma carga elétrica, para aferir o tempo que essa carga elétrica está ligada, não é interrompida por ação de fogo, pelos suportes, pelos parafusos ou pernas de ancoragem, toda a instalação completa. Isso é que é o ensaio. Portanto, quando são confrontados numa obra em que está aqui um certificado, está aqui que este caminho de cabos cumpre esta classificação ao fogo, mas que não lhe apresentam, ao mesmo tempo, o sistema de suportagem, isso não é válido. Portanto, tem que haver Reparem, os caminhos de cabos não são aqui, nesta situação, os caminhos de cabos válidos para certificar nada. É a canalização, todo o típico de montagem, os componentes que fazem parte do sistema, como é que eles são fixados? Não é com parafuso e bucha, de plástico não pode. Portanto, isso está tudo nos certificados e o fabricante ou o fornecedor tem que apresentar esse dossiê dos componentes que estão certificados. Não basta, portanto, não podemos aceitar que um folheto comercial que tem lá a resistência ao fogo que seja válido para certificar que a instalação vai ser cumprida. Não será assim. Até porque, reparem, se assim fosse, está aqui um caminho de cabos resistente ao fogo. Está aqui todo torcido, não é? Com suporte de um cabinho de aço e tal. Então, não é. Isto é um caminho de cabos RQPS Magic, aproveitado por uns artistas para uma instalação artística, mas não é. Embora podemos dizer que no catálogo está lá é 30,90. Não é uma instalação, até é uma instalação artística, não tem nada a ver com resistência ao fogo. Aquilo, para a vossa defesa, em termos concretos, pragmáticos, será mesmo ter um dossiê técnico, onde apresenta as características dos materiais, todos os documentos de apoio, relatórios de ensaio, certificado de teste e, muito importante, os típicos de montagem. O que é isto? Será mesmo o desenho, portanto, não há muitos desenhos, são 2 desenhos ou 3, no máximo, que o caminho de cabos vai passar numa zona em parede, fixação em parede, há os componentes para fixar a parede. Noutras zonas passa suportado ao teto, vai ter, então, os componentes necessários para essa instalação. E o que é que nós esperamos aí? É ter o típico de montagem, o desenho, que diga assim, a consola ou o play é este tipo, o parafuso é este, e vai ser isto que vamos utilizar na obra. Isto é o que se chama o tipo de montagem. Juntar isto ao resto dos documentos é um processo burocrático simples, e isto depois é um dossiê que pode ser entregue ao dono de obra com o certificado de teste para garantia realmente de boa execução, não é? A parte de todos estes caminhos de cabos, aquilo que apresentámos até agora é o standard, é o mais rotineiro, digamos assim, nas instalações de segurança reduzida. Muitas vezes há necessidade de passar caminhos de cabos verticais e a tendência é usar aquilo que se usa na horizontal, ou seja, caminhos de cabos em chapa. Nós temos, e está certificado, portanto estão certificados estas estruturas verticais em escada, porque simplificam mais. E aqui há regras que também são diferentes, as regras aqui, porque há aqui uma coisa a ter em consideração, que é o efeito de chaminé do fogo. Portanto, as limitações aqui são o máximo de 3,5 metros em altura em caminho reto. Estes pescoços de cavalo, como se diz, estas coisas que aqui são feitas, têm a ver com, precisamente, contrariar o efeito de chaminé. Pode ser feito de outra maneira, que é usar um tipo de selagem com braçadeiras que prendem os cabos, se chama monótono livre de tensão, e então aí o caminho de cabos pode ser direto, com este tipo de prisão de cabo. Portanto, é necessário o alívio de tensão aos cabos. Pode ser sinuoso, que é a tal questão de fintar o efeito de chaminé com este desnível. Os componentes
os componentes que nós vamos ver aqui à frente, vou-vos mostrar. Este componente que é lá de rocha com produto de selagem e abraçadeiras de fixação. Ou então fazer selagens e junto às selagens ter que... Portanto, aqui é importante, aliás, mesmo nas selagens horizontais é obrigatório fazer isso, que é junto às selagens suportar logo os caminhos de cabos, ou neste caso os cabos, não é? Junto às selagens por causa das cargas que podem ser ativadas em caso de incêndio. Todos os 3,5 metros, portanto, 3 em 3,5 metros numa corete, num caminho de cabos vertical, é preciso ter um destes cuidados. Este é o alívio de tensão. Não é o Z, é o ZSE, é quase o Z90, mas é este tipo de dispositivo de proteção que trabalha nesta forma. Tem aqui assim as braçadeiras fixas, os pernos e depois as placas de lá mineral. Ok? Isto é assim trabalhado. Isto vai até 600 milímetros. Ok? Ok, bem, eu adiantei muito, é assim, ok? Outros equipamentos dentro desta área, portanto, já abordamos a chapa perfurada, o varão aramado, as abraçadeiras individuais, as escadas verticais e agora as caixas de derivação. As caixas de derivação resistentes ao fogo, nós temos a concepção que são caixas que vão resistir ao fogo. As caixas não resistem ao fogo, porque elas são de material plástico. Nenhuma caixa resistente ao fogo plástica resiste ao fogo. O que resiste, aqui, o que interessa aqui é a ligação elétrica, e aqui é que está o ensaio, é que ao fim de determinado tempo a ligação elétrica se mantenha. E é aqui nas placas cerâmicas, ok? A caixa é plástico, livre de halogénios, uma cor tanto da família do fogo, que é esta cor para sinalização, mas de resto é sempre, a base é sempre esta. Portanto, pensa, é para uma caixa resistente ao fogo, é para eu preciso de mais cabos, mais condutores, vou pôr ali uns ligadores rápidos, umas regras de junção lá dentro, porque a caixa é resistente ao fogo. Não é assim, não pode, isso não é nada. Não é nada. Era resistência ao fogo de 10 minutos. Então, é sempre obrigatório trabalhar com esta situação. São caixas já com os ligadores cerâmicos resistentes ao fogo, ok? Complementos. Numa instalação para caminho de cabos, portanto, nós vimos a versão aqui é fixação à parede ou ao teto, e aqui uma versão que tem estas patilhas, tem uma patilha exterior para fixar exteriormente placas de montagem, que estão aqui a ver, ok? Isto permite um alinhamento completo da caixa, evita torções dos cabos, enfim. Complemento de tudo isto que falamos, e estes tipos de parafusos estão presentes no fornecimento das caixas de derivação, por exemplo. Estes tipos de parafusos são necessários para as abraçadeiras com rosca M6, e todos isto são produtos, portanto, são fixadores certificados. Estamos dentro do panorama de fixadores, temos os panos de ancoragem e os parafusos de ancoragem. Esta é a gama. Eu depois penso que vocês vão receber essa informação também, a nível daquilo que estamos a apresentar agora, a apresentação. Não é? As fixações, e agora aqui, muitas vezes, é aço, o aço resiste a tudo. Portanto, o aço, os componentes de aço resistem muito pouco ao fogo e em poucos minutos ficam num estado destes. Portanto, não é, numa instalação de segurança contra incêndio, não é possível, não é muito fácil de fazer, porque se usarmos as técnicas de manutenção de funções aqui, em caso de incêndio, o ferro retorce todo e antes do tempo que está previsto resistir. Se vamos aplicar produtos, os suportes em cima de vigas que estejam protegidas contra incêndio, vamos destruir o revestimento, então as coisas estão... Portanto, contrariando isto, e aquilo que acho que às vezes não há essa ideia, é mais fácil, é mais resistente ao fogo a madeira do que propriamente o aço. Resiste mais, e há sistemas de fixação de suportes de cabos resistentes ao fogo em madeira, e aqui a base disto são os parafusos de fixação que são extensos para atingir o núcleo da madeira, porque realmente, em termos de fogo, o que acontece é que a madeira queima superficialmente, depois isto acaba, como fica em carbono,
acaba por funcionar como uma proteção para o interior. Portanto, em 30 minutos atinge esta parte, em 60 minutos, que é o máximo que está certificado, atinge mais um núcleo, mais um bocado do núcleo, mas de qualquer forma os parafusos estão ainda na zona boa da madeira para manter as estruturas em segurança. Isto é possível, tudo isto é certificado e está, não tanto cá, mas noutros países onde a madeira é mais emprego para a construção. E temos essas aprovações, aprovações ETA, aprovações de laboratórios europeus, os ensaios, onde são os ensaios feitos, não é? Portanto, a carga de fogo, limite são 60 minutos, ok? Temos aqui a 30 minutos e a 60 minutos, há sempre mais partes da madeira. Como é que são fixos os suportes? Sempre com uma placa de betão ligeiro com fibra de vidro. Não há uma aplicação direta, há sempre para que na zona onde está o parafuso e o suporte, que é maior carga, suportar melhor os efeitos do incêndio. Okay? Já as abraçadeiras não se passa assim, é os parafusos mais compridos e as abraçadeiras são aplicadas diretamente. Eu dava terminada a nossa sessão, mais ou menos dentro do tempo, iríamos deixar então agora para questões e se as há, senão eu... Eduardo, temos aqui algumas boas questões que eu passo a dizê-las e algumas também poderei responder. Pronto. Uma questão é que se os suportes que estiveste a falar, que peso aguentam em situações de incêndio com temperatura nominal? Pronto. Como o Eduardo disse durante a apresentação, o peso tem sempre a ver com o certificado, ok? E não podemos olhar só para os suportes, mas temos que olhar para o conjunto da instalação. Se no certificado diz que são 90 minutos, e se instalarmos de acordo com o que está no certificado, o tempo que ele vai aguentar são os 90 minutos. E o peso também tem que estar sempre referido no certificado. Ou seja, no nosso caso, nós temos certificados para 20 kg, temos certificados para 30 kg por metro, temos certificados para 10 kg por metro, depende sempre do certificado. E isso, sempre que vocês estudem um sistema desse ou instalem, têm que sempre pedir aos fabricantes o certificado de ensaio. E nesse certificado de ensaio é que vocês poderão conferir que peso é que poderão, por metro, instalar no caminho de cabos. Prontos. Depois temos aqui outra questão. Se é normal a especificação da norma DIN 41012 nos projetos elétricos e qual é o nosso feedback em relação aos empreiteiros, se cumprem ou não na íntegra estas recomendações? Pronto, não sei se queres responder, Eduardo, também poder responder. Não, posso. Estás com a mão na massa? Siga. E tu podes dar também a tua opinião. Pronto, é assim, neste momento a única norma efetivamente que é seguida é a DIN 4102, quer em Portugal, quer em Espanha, quer em França. Pronto, a nível europeu é esta norma que é sempre referida. E nos projetos em Portugal, por acaso, cada vez mais se faz referência a esta norma. No entanto, depois na prática já é mais difícil fazer cumprir isto. Primeiro porque há muitos players no mercado que não são sérios e fazem aquilo que o Eduardo disse há pouco, que é, têm um modelo de calha e dizem e enviam para os instaladores e para os projetistas que aquele caminho de cabos tem uma resistência ao fogo de 90 minutos ou 60 minutos. Pronto, isso não vale de absolutamente nada. Porque a manutenção de funções é o que está em causa. Ou seja, o conjunto, suportagem, cabo e caminho de cabos é que faz com que efetivamente nós tenhamos essa certificação. E por vezes é difícil. Nós tentamos ao máximo que os instaladores cumpram com o especificado no certificado, no relatório de ensaios, mas o que nós vemos muitas vezes nas obras é efetivamente apenas um papel a dizer que o caminho de cabos está certificado e depois ninguém vai confirmar se a instalação foi efetivamente feita em conformidade com aquele pormenor que tem que estar em todos os relatórios de ensaio. Pronto.
Outra questão. Esta aqui podes responder tu, Eduardo, estás mais à vontade, que é se as envolturas não podem incrementar bastante a temperatura dos cabos para as esteiras, ou seja, as esteiras deixarão os cabos a banhar ar, a fazer uma respiração, digamos assim, se as envolturas não poderão criar uma temperatura superior ao normal, não é? As envolturas, aliás, é uma boa pergunta, é curiosa. Porque é assim, aquilo funciona, a envoltura funciona como o isolamento do cabo. Aliás, nós inclusive, já nos pediram precisamente para, depois de cabos instalados que sofreram danos na instalação, na fase ainda de montagem, houve cabos que tiveram ferimentos no isolamento e foi-nos pedido esse tecido, essa envoltura, para envolver, que ficava-lhes mais em conta do que estar a retirar extensões grandes de cabos. Pronto. Agora, para dizer o seguinte, faz parte, assim como as selagens, assim como os produtos, por exemplo, deste calibre, deste tipo, são produtos que suportam, portanto, a resistência ao fogo e que, ao mesmo tempo, têm outra característica que é, precisamente, não conduzir temperaturas elevadas para fora. Uma selagem tem que estancar um bocado o calor, que é para não propagar por calor o incêndio para outra área. Neste caso, a tela não tem essa, também não. É lógico que ela vai abafar, mas vai abafar como se fosse o isolamento do cabo. O cabo também está. Agora, ela não é uma coisa que fique completamente, ou seja, não é, numa instalação de caminho de cabos, ela não fica sobreposta a abafar o cabo. Há sempre espaço. Há sempre espaço nos cabos. E que mais? É uma situação, é uma pergunta pertinente, é verdade. Eu penso que esse espaço que se consegue na montagem, porque não há uma aderência, é uma aderência manual, é uma envolvência, não posso aqui passar, mas também eu acho que há um filme há vídeos. Há um vídeo deste tema no nosso canal do YouTube, em que é visível a aplicabilidade da manta. E também lembrar uma coisa, isto também não é para envolver uma instalação total. Estamos a envolver, vamos proteger áreas pequenas dentro de uma instalação. Penso, será isto. Portanto, o cabo não vai ficar todo submerso em... Tomáramos nós, vendemos mais, não era? Mas eu acho que a preocupação é num corredor, será num corredor de evacuação, eu vou já passar para uma pergunta seguinte. No caso, nós temos dois tipos de envoltura, para interior e para exterior, e a de exterior usa-se aonde? Na parte exterior, onde se colocam caminhos de cabos, não há muita preocupação, aliás, digamos, não há muita preocupação com a instalação de proteção contra incêndio no exterior, porque aí estamos dependurados em ambiente exterior. Não é obrigatório, nem há definição de manutenção de funções para instalação exterior. O que há aqui é cuidados e regras técnicas. Então, o que é que existe eventualmente? Na transição de uma junta de dilatação, ou numa parede de corta-fogo por cima, na cobertura, na transição, os caminhos de cabos atravessam aquilo que está convencionado, que é uma parede de corta-fogo, essa zona de transição, só nessa zona, portanto, a falar 2, 3 metros, tanto, envolver os caminhos de cabos com a envoltura para exterior, é que tem uma das faces vermelhas. Só nessa zona, aí é aplicado. Portanto, as condicionantes de aumentar a temperatura em pequenos troços, também não é por aí, porque abafa mais um bocadinho, mas de qualquer forma, em concreto, ele tem que abafar mesmo quando houver incêndio, porque a maneira dele funcionar, que é portanto, criar uma camada de carbono, expandir-se, aquele tecido expande-se e aí vai abafar. É a função, que é abafar mesmo o fogo. Em condições normais, está sobreposta, tem espaço espaço mínimo, mas tem espaço para circular ar e também estamos a falar de zonas pequenas, de secções pequenas. Espero ter... Ok. Eu respondi à outra que eu comecei, que era por causa das calhas para o exterior, que fizeram aí. Que tipo de calhas aconselha para o transporte de cabos de alimentação para o exterior? Aqui tem tudo a ver também com o tipo de cabos. Se o cabo for muito dissipador de calor, se for um cabo de muita potência,
há um contrassenso aqui, se calhar, porque os cabos serão mais pesados. Usar caminhos de cabos de arame, de varão, reforça mais. Com uma tampa, sempre com uma tampa, é possível aplicar tampas nos caminhos de cabos de arame, portanto, aplicar. Tecnicamente, se calhar, ou mais teoricamente, eu iria para cabos de grande potência no exterior, para grande potência no exterior, e que seria mais prático, e teoricamente é mais usado a nível internacional, é a escada de cabos, por exemplo. A escada de cabos já é dissipadora de calor também muito e suporta, e tem mais capacidade de carga. Aí sempre na característica de sempre olhar sempre para caminhos de cabos no exterior que possam ventilar de certa forma. Pronto. Porque aí há um incremento do sol, das temperaturas que o sol transmite. Portanto, e convém ter um caminho de cabos não fechado. Pronto. Nem que seja fechado só por baixo, que é o caso do caminho de cabos MKS Magic, que é bastante aberto, como o caminho de cabos em arame. É uma pressão depois de gosto. A condição, não posso fugir a isto, a condição é galvanizada quente após maquinação. Pronto, mas isso, Eduardo, isso é em condições normais, até para os cabos normais, não é? Sim, aqui a questão é inserido no antifogo. No exterior não há muito, não é como a norma de climatizadores, acho que nem tem nada para exterior. Não, aí temos que seguir sempre, lá está, com os relatórios de teste. Mas, por exemplo, como muitas vezes usa-se o caminho de cabos pousado naquelas coberturas planas, não é? Aquelas coberturas... Sim, na cobertura plana, sim. Transitável. Aí, o caminho de cabos sendo pousado no chão, a questão, o cabo pode ser utilizado para ser cabo antifogo, não é? Mas aí não haverá requisitos da suportagem. Porquê? Porque a questão do cabo antifogo tem tudo a ver com ou seja, com a quebra, com a tensão que existe, se ele estiver no ar, não é? Suportado por uma esteira. Se lhe faltar o suporte, ele vai, como o revestimento derivado ao fogo está enfraquecido, ele vai quebrar. Pronto, estando no chão, ele não passa do chão, não é? Não vai cair. E aí não temos problemas, nem temos que ter nenhuma solução, nem existe nenhuma solução específica, nem testada, nem certificada, para o caminho de cabos, para os cabos antifogo, digamos assim. E aí não haverá problemas. Agora, se ele estiver numa parede ou num teto, mesmo que seja exterior, aí sim temos que ir sempre pelo certificado do fabricante. Bom, depois temos aqui mais... Dá aqui uma questão que eu, se calhar, vou voltar atrás para mostrar a fotografia da envoltura. Da envoltura, se me permitem. Onde é que está? Onde é que está a envoltura? É muito lá para trás, não é? Pois. É por aqui. É aqui. Pronto. As voltas as regras de montagem desta envoltura, aliás, recomendo mesmo no canal do YouTube da Obo Betterman, há um vídeo com a instalação disto. A dar uma volta e sobrepor 5 centímetros. Portanto, cortar em tiras e cada tira sobrepõe com a vizinha cerca de 50 milímetros. E a sobreposição, ao dar a volta, ela também tem que sobrepor 5 centímetros sobre a volta completa. Portanto, ela dá uma volta e sobrepõe 5 centímetros só. Ok? Não há dupla camada mais do que 5 centímetros, em termos de regras. O aperto depois é feito em caminhos de cabos. Portanto, é por isso que os caminhos de cabos, neste caso, está uma solução, está uma imagem que não é normal. Quer dizer, os caminhos de cabos estão até à rolha, é como se costuma dizer. Não é normal ver isto. Portanto, aqui, normalmente, vai haver aqui um vão e então há aqui um espaço por norma maior. Não é estas situações aqui, são situações gráficas, digamos assim, de impacto visual, mas não é isto que se passa na realidade por norma. De qualquer maneira, para interiores secos é este, para exterior é esta a vermelha. Depois ainda há uns kits para instalações fotovoltaicas com menor quantidades, com coisas pequenas, com peças pequenas de tecido. Agora, a questão é um layer só, exatamente, é só um layer, e há a sobreposição de 5 centímetros, ok? É o que, 5 centímetros é o que as instruções de montagem recomendam. Portanto, Eduardo, temos aqui mais algumas questões.
Uma delas é, se na nossa experiência, se a ANPC, nas vistorias, se solicita ou pergunta se os sistemas de segurança estão instalados de acordo com a DIN 4102-12. Pronto. E se é obrigatório, efetivamente, seguir esta norma. Pronto, é aquilo que eu também já dissemos há pouco. Ou seja, sempre que nós utilizamos um cabo laranja, não é? Um cabo antifogo, que se diz resistente ao fogo, nós temos que garantir que a sua canalização seja também, cumpra com esta norma, com a DIN 4102. Não adianta nada, temos um cabo antifogo se depois não vamos suportar devidamente. Ou seja, eu até costumo dizer que vale mais é gastar dinheiro, não é? Não vai funcionar. Pronto, a verdade é que, pela nossa experiência, sinceramente, algumas fiscalizações, tenho dúvidas que a ANPC confira efetivamente, confira se está de acordo com a norma DIN ou não. Isto porquê? Porque, efetivamente, em alguns casos pedem-nos os certificados, os relatórios de teste, e nós até tomamos essa iniciativa de facultar os relatórios de teste, mas eu diria que em 80% dos casos ninguém nos pede nada, o que é muito estranho, não é? Nós vendemos estas soluções, mas depois ninguém nos pede, ou seja, pelo que parece, ninguém depois vai confirmar se o instalador fez a instalação correta ou não deste sistema antifogo. Parece-nos a nós que é falta de conhecimento, provavelmente. Há muito trabalho a fazer nessa área, até porque os regulamentos em Portugal têm uma orientação, não pensando nisto. Porquê é que isto acontece e aconteceu na Alemanha? Isto é como os alemães não acordaram de um dia para o outro, vamos fazer isto com estas regras. Não, eles tiveram eu acho que foi o incêndio, foi uma soldadura, aqueles típicos começos de incêndio. No aeroporto, em Düsseldorf, um trabalho de soldadura originou um incêndio que lhe conduziu à morte de N pessoas, e quando se foi a ver, depois, quando se correu aquilo tudo, quando se limpou o cenário, foi-se a ver pessoas, portanto, corpos, junto à porta de saída. O que é que estava aqui em causa? Além disto, da manutenção de funções? Também o livro de halogénio. Tudo. Porque a propagação de cabos de PVC com pouca quantidade de cabos enchem uma sala de fumo preto que ninguém vê por onde sai. Por isso agora que hoje em dia se fala em regras de saídas de 30 em 30 metros, cabos livres de halogénio, e na Alemanha vão mais além, porque é a tal tendência que há nos povos da Europa Central, que é pensar mais à frente. Então o que é que está aqui em causa? Vamos pôr os cabos todos livres de halogénio, todos proteção contra incêndio, e instalamos com abraçadeiras e parafusos? E com umas buchas rápidas de plástico? Não. Pensaram logo em tudo, que é, temos que estruturar todo um suporte que nos permita, que nos garanta o tempo de resistência ao fogo do cabo. A ideia é simples, depois é mais complexo em termos de amplitude de trabalho, mas acaba por não ser nada do outro mundo. É pensar que temos que suportar algo que dure 30 minutos se for para sair pela porta fora, ou 60 minutos, ou 90 minutos se for, para que os bombeiros possam combater. São estas as questões. Depois temos aqui outra questão, que é se houve, efetuou ensaios no forno com o conjunto da canalização elétrica, cabos, mais cabos, não é? E acessórios, de acordo com a DIN 4102. Pronto, correto. Ou seja, a OBO e todos os fabricantes têm que certificar as suas soluções sempre pela DIN 4102-12. Okay? Pronto. Outra questão, e uma boa questão também, que é uma questão prática, que é o que fazer nas situações em que, por exemplo, tendo um grupo de segurança de 1000 kVA, ok, temos de instalar 3 ou 4 cabos resistentes ao fogo por fase de 240 m². Pronto, isto presume que estes cabos, o conjunto destes cabos, ultrapassaria os tais 20 kg ou 30 kg, dependendo da esteira que escolheres, ou do ensaio que fôssemos escolher. Se não é possível, ou seja, não é possível ultrapassar esse peso. Correto, isso é correto. Mesmo diminuindo o espaçamento de suportes. Pronto, ok. Isto é sempre possível. Luís, uma pergunta à pergunta. Mas existem cabos com essa capacidade, com essa secção toda resistente ao fogo?
Sim, eu presumo que existe, não é? Se o colega está aqui a perguntar isso, eu presumo que existe. Nós temos, mas isso, Eduardo, eu penso que a questão também não é importante, o caso temos no catálogo ductos de proteção contra incêndio, precisamente para cabos desse nível, que não haja disponibilidade de cabos resistentes ao fogo. Ou seja, qualquer cabo normal pode ser protegido contra incêndio, não com tecido, mas, por exemplo, com um ducto em calha técnica protegida ou em calha de betão ligeiro com fibra de vidro. Um ducto de proteção contra incêndio. E transformar qualquer cabo desse calibre, assim como usa-se mais na parte de instalação fotovoltaica, pelos vistos, não sei se já há cabos de DC resistentes ao fogo, antigamente, há muito pouco tempo não havia, e a instalação em casos de segurança passam por inseri-los em ductos protegidos contra incêndio. Mas de qualquer maneira, aqui a questão é boa, a questão passa sempre pela solução, ou seja, podemos ter, efetivamente, independentemente de que cabo seja, podemos ter muitos cabos, e teremos sempre que fazer o seguinte, das duas uma, ou, por exemplo, no nosso caso, nós temos soluções em que temos um pendural em que podemos colocar até 3 níveis de caminho de cabos, e aí temos 20 mais 20 mais 20, temos 60 kg por metro. Outra solução, efetivamente, é pedir um comentário à entidade certificadora, neste caso teremos de ser nós, a OBA, pedir um comentário de um especialista e fazer um ensaio que, se reduzindo o espaçamento entre suportes, se podemos aumentar o peso, a capacidade de carga. Pronto. E vou-vos dar um exemplo prático. Nós, ano passado, fizemos uma obra muito grande em que foi feita como mandam as regras, com os ensaios feitos, em que tivemos esse problema. A obra todos conhecem, é o túnel de Montemor, que é o túnel na Crel. Se vocês repararem, foi todo renovado, a canalização e a iluminação. O caminho dos cabos lá está e a suportagem é da OBA. E surgiu este problema, ou seja, havia em alguns sítios, pelo menos no início da distribuição dos cabos, que o peso ultrapassava, ainda por cima a solução, a consola era uma consola especial, com inclinação, em que no início dos troços o peso ultrapassaria o que era exigido pelo certificado standard. O que foi feito? Foi feito um pedido a um especialista na Alemanha, em que foram feitos os testes e efetivamente conseguimos, não 1,5 m, não de 0,5 em 0,5 metros, mas de 0,75 em 0,75 metros, conseguimos aumentar a capacidade de carga. E sendo assim, em algumas zonas, se vocês se calhar não se consegue perceber quando se passa de carro, em algumas zonas efetivamente a distância entre suportes foi reduzida, é mais reduzida, e noutras zonas conseguimos aumentar essa distância para a distância normal, de 1,5 m e 1,20 m, dependendo sempre da situação. Pronto, isto é sempre possível, mas claro está, não pode ser tirado da nossa cabeça. Tem que ser sempre confirmado pelos especialistas. Pronto, tem que ir a fabricante, tem que enviar para os especialistas, estamos a falar de laboratórios, não é? Laboratórios independentes, que nos dizem então qual é que é a distância, em função da distância, qual a carga que poderemos ter nesse caminho de cabos. Pronto, outra solução é, como o Eduardo disse, não é? A utilização de ductos, e aí podemos pôr qualquer tipo de cabo, não precisa ser um cabo antifogo. Vamos poupar efetivamente no cabo, vamos gastar mais um bocadinho na canalização, que é utilizando esses ductos. Luís, agora eu passava é um ensaio do caminho de cabos. É um ensaio do caminho de cabos, mas no caminho de cabos para as vias de evacuação. São 30 minutos ou 35 minutos para ver o comportamento dele em forno de teste. É só uma coisa rápida, ele começa a sinalizar, 20 minutos, 725 graus, já começa a dobrar. Como diz o outro, parece o chapéu de um trolha, mas pronto. Mas não interessa é que não dobre muito. Não a ver? Pronto, 25. Olha, então, é como ele dobra. Este ensaio é feito com carga de correntes de aço, para simular o peso, que é mais peso do que os caminhos de cabos, os cabos de resistente ao fogo. Aqui estamos a testar mesmo o comportamento da suportagem, como é que ficam ao fim do tempo. Então, aqui são 35 minutos, o tempo normal que eles têm que resistir são 30, ok? Para depois medirem
a flecha que ocorre no caminho de cabos. Isso é um ensaio. É um ensaio tipo em forno de teste. Mas em relação àquela questão há pouco dos cabos, efetivamente existem cabos que até vão até 300 milímetros quadrados que é possível ter a resistência ao fogo. Que tem um peso de cerca de 3 kg por metro. É volta de 3 kg por metro. Cada um deles, não é? Cada um deles. Pronto, outra questão. Se na nossa experiência é usual nas instalações de segurança colocar as tais etiquetas junto a cada equipamento, indicando o nome do executante e data e assinatura. A experiência diz-nos que em algumas delas sim, o instalador coloca, mas grande parte não coloca. Pronto. Isto é importante porque deveríamos colocar sempre, ou pelo menos identificar de alguma forma, e estas etiquetas é uma delas, é uma das formas de identificar, pela aquela questão que falámos sempre aqui, que é o caminho de cabo está certificado e está testado com umas determinadas variáveis, que é a questão do peso e a distância de suportes. A distância de suportes à partida não vai ser alterada depois dele instalado, mas a questão do peso pode ser alterada ao longo dos anos de utilização da instalação. E se nós formos, se vier um instalador diferente e chega e põe mais meia dúzia de cabos, vem outro, chega e pendura mais umas luminárias, vem outro e pendura mais outra coisa qualquer, chegamos ao fim e o certificado já não é válido. Porquê? Porque já excedemos completamente o peso. Pronto. E tendo lá a característica do caminho de cabos, dizendo que ele é antifogo, e qual o relatório de ensaio, que é muito importante, saber qual é o relatório de ensaio que lá está. Qualquer instalador pode ir ao relatório e ver efetivamente que peso é que pode ter e que, tendo em conta o peso que já lá tem, perceber se pode ou não incrementar mais cabos. Pronto. Outra coisa que é importante é que nestes casos os fabricantes deveriam sempre fornecer um dossiê técnico, ou seja, com os pormenores de instalação, com aquele pormenor que o Eduardo mostrou há pouco, com o relatório de testes, relatórios de ensaio, com os respectivos certificados CE e com as fichas técnicas. Para quê? Para que o dono de obra possa, a qualquer altura, sempre que queira fazer alterações ou acrescentar mais algum cabo, saber o que é que foi feito e como poderá fazer para continuar com a instalação, aumentar a instalação, o que for. Muitas das vezes isto não é feito, não é? Os fabricantes, grande parte deles, não fazem isto. Nós, sempre que possível, tentamos sempre passar esta informação para os instaladores e sempre que nos pedem também tentamos fazer este dossiê. É um livrozinho que devia ser entregue ao dono de obra, devia ser entregue à fiscalização e ao instalador, para todos eles estarem em sintonia com o que é instalado, ou pelo menos com o que deveria ser instalado. Pronto. Outra pergunta que temos aqui. Se é obrigatório fazer as ligações à terra das calhas e esteiras. Sim, isso é obrigatório, mas não só na questão do antifogo, mas também na questão das instalações elétricas. Não é? Será sempre obrigatório fazer a ligação evidencial de todas as partes metálicas da instalação. Agora, não sei se tem mais alguma coisa aí para... Não, da nossa parte é andar para a frente, saber que o nosso site está muito bem concebido agora em termos de informação e também os canais, também podem aceder aos canais do LinkedIn, do YouTube. No YouTube tem muitos vídeos e cada vez mais a empresa preocupa-se em fazer vídeos demonstrativos, seja para a instalação de caminho de cabos, seja para a instalação de caixas de pavimento, seja para a instalação ou para a seleção a aplicação de selagens corta-fogo, ou N situações que é possível. Eduardo, deixa-me só interromper. Está aqui um colega também a dizer que já existe ou seja, a norma de teste de integridade... A norma de teste, sim, mas estamos a falar de testes. Estamos a falar de testes. A norma de 4102 não é só teste, é muito mais do que isso também. É por isso que ainda é usada na parte da... Mas está aqui um colega a dizer que tem uma equivalência agora, que é a N sim, 13611. Mas os testes de fogo, natural. Agora, a norma é mais abrangente ainda, na parte da concepção dos produtos e
e do tipo de instalações. Agora, aquilo que eu sei há muitos anos, como foi dito na Alemanha, foi que enquanto está-se a preparar uma norma europeia, mas enquanto não se prepara a norma europeia, continua a ser a DIN 4202. Mas isso... Pronto, isso é assim, neste momento pode estar a haver a transição para esta europeia, não é? No entanto, fiquem sempre com uma ideia. Todos os certificados, ou todos os relatórios de ensaios, têm validade. Okay? Isso é outra coisa que as inscrições deviam saber e deviam estar alerta. Porquê? Porque, efetivamente, todos os nossos relatórios, todos os nossos ensaios têm uma validade, porque, efetivamente, as normas estão sempre a mudar, não é? E tem a ver com isso. Para já, o que nós sabemos e o que nós temos é tudo segundo a DIN 4102. Os outros fabricantes também. É natural que, quando acabarem essas validades, que já sejam esta nova norma europeia, não é? Que está em vigor. Mas, para já... É a 4102 que ainda manda em grande parte dos certificados que nós temos e que eu tenho conhecimento da concorrência também. Ainda está muito a 1366, não sei se substitui na globalidade, mas vamos confirmar isso e agradecemos essa informação. Aqui outra questão. Sim. Se calhar você vai falar. A dúvida das terras é essencialmente entre as uniões das calhas, visto que são unidas fisicamente, dobrando as alhetas. Não, e a dúvida da terra, já agora, foi a pergunta anterior, há para aí uma pergunta, não é? Estava aqui à procura. Ligações de terra. É obrigatório, como é que é? Não, a questão é das uniões. No nosso caso, as uniões não é necessário porque ela garante a ligação potencial, não é? Agora, respondendo diretamente mesmo, portanto, não é dobrar as alhetas só que vai garantir já a continuidade. O ensaio é feito normalmente só com o encaixe de clique. A calha encaixa e sobrepõe-se, porque há ali, desculpem, há ali uma superfície de contacto de 50 milímetros, em que ela sobrepõe, e há o clipe, o clipe de inox. E o ensaio é feito na continuidade elétrica, e as normas, e já entra na norma 61037, que é sobre caminho de cabos, em que determina o valor limite do ensaio de continuidade, portanto, da resistência. E os ensaios todos feitos pela OBO, e há todos esses relatórios, é que é inferior, portanto, estamos a falar de valores de diferença muito altos, o que podemos dizer assim, ao fim de 30, 40 metros, ainda está garantida a continuidade elétrica abaixo dos valores de resistência indicados na norma. Portanto, há o ensaio feito à união, e depois há o ensaio feito entre uma parte em continuidade mais prolongada, ou seja, não só na ponta da união, mas mais longa. Portanto, dispensa completamente os shunts, ou cabos paralelos, ok? Este tipo de união. É garantido, e as alhetas ainda vão melhorar mais, penso eu, ainda vão diminuir mais a resistência, porque é mais um ponto de junção obrigatório. O sistema de união que estamos a falar é um sistema que nós denominamos muito pomposamente de MAGIC, é um sistema patenteado pela OBO. Portanto, tem todos os ensaios já desde o ano 2000, que começámos com o MAGIC. Portanto, são muitos anos de comprovação e dispensam as ligações artificiais de reforço. Alguma questão mais? Então, para acabar, então, de qualquer forma, eu vou deixar aqui os nossos contactos para manterem as perguntas, para fazer novas perguntas. Aqui, dar-vos então, reforçar onde vocês podem encontrar-nos e obter mais informações, sempre, nos canais ovo.pt, onde podem descarregar, eu vou-vos mostrar este guia para quem estiver interessado em tudo o que é proteção contra incêndio em instalações elétricas. Nós temos um guia fantástico, ok? Está disponível em PDF, em língua inglesa, no canal no site da ovo.pt. Depois podem subscrever todas estas mídias sociais.
Podem apontar, por exemplo, o vosso telefone para este código QR e vão diretos para o site, para a página de download dos catálogos, se assim o entenderem. Eduardo, só para terminar, algum estudo ou alguma necessidade que haja de soluções muito específicas em que tenham, estejam à vontade para nos contactar, para nós tentarmos também ajudar. Temos o nosso departamento técnico, podemos fazer desde o dimensionamento ao cálculo de todos os materiais que necessitam para casos reais, não é? Para a suportagem, desde o suporte ao parafuso à peça, temos essas ferramentas também para fazer esse dimensionamento, por isso sintam-se à vontade para usufruir desse serviço que nós disponibilizamos. Os próximos webinars, cá vos esperamos, vamos falar de outro tema, e então dividido, que é para podermos ter tempo para falar das coisas como deve ser, não é? Agradecer a vossa atenção, deixar aqui mais uma vez a hipótese de vocês poderem ficar com os nossos contactos, através do QR, e desejar-lhe um resto de bom dia e sempre à disposição para as vossas questões. Muito obrigado mais uma vez. Bom dia, muito obrigado a todos. Continuação.